E aí galera, tudo bem? Hoje nós vamos falar da nossa energia potencial elétrica e potencial elétrico, ainda são assuntos da eletrostática, tá? Vai ser uma aula bem breve, bem resumida, só para aumentar o conhecimento de vocês, tá? Então vamos lá. Professor Diego, primeiro eu vou falar o seguinte: uma carga elétrica em um campo elétrico possui energia potencial elétrica. De que eu estou falando? Eu estou falando da energia potencial elétrica. Gente, energia potencial elétrica em uma carga putiforme ou energia potencial elétrica de várias cargas, o importante é a energia potencial elétrica vai existir se existir a interação de uma carga de prova na presença de um campo elétrico gerado ou por várias cargas ou gerado por outra carga pontual, tá? Ou carga pontual, ok? Então entendam isso. Uma carga elétrica em um campo elétrico produz energia potencial elétrica. Então, ó, colocamos a carga fonte, carga geradora de campo aí, tá? Essa carga, em uma certa distância, eu vou colocar uma carga de prova Q, tá bom? Essa carga de prova Q é que determina o quê? Determina ali que há um campo elétrico, mas olha o que eu acabei de falar para vocês. Uma carga elétrica em um campo elétrico produz uma energia potencial elétrica. Lembra que eu falei para vocês que campo elétrico também é o gradiente de um potencial elétrico? Então a gente vai ligar as coisas hoje, tá bom? Então é isso aí. Para existir essa energia potencial elétrica, tem que existir uma carga de prova em uma certa distância do campo elétrico existente ali na situação, tá bom? Então vamos lá. Como que se determina esse campo elétrico? Esse campo elétrico é determinado pela seguinte equação. Energia potencial elétrica é determinada pela seguinte equação, né, campo? Energia potencial elétrica. Carga fonte, carga geradora de campo, como nós estamos falando de carga pontual, né? Que é a carga de prova, né? E D, que é a distância entre elas, tá bom? E esse K aqui é a constante eletrostática no meio. Então a gente tem energia potencial elétrica entre essas duas cargas, ok? E quando essa carga se movimenta, gente, essa energia potencial elétrica ela é convertida em energia de movimento, em energia cinética. Então, quando esta carga se movimenta de uma certa distância para outra em uma região de campo elétrico e que se há campo elétrico há um potencial elétrico, essa carga se movimenta na direção das superfícies equipotenciais, passando de uma superfície para outra, ela realiza trabalho. Esse trabalho é realizado por quem? Pela força elétrica atuante naquela carga. Então, percebam que há uma ligação entre tudo isso aí, tá? É importante a gente entender isso aqui hoje, porque mais na frente a gente vai falar sobre a eletrodinâmica, que é o movimento dessas cargas, tá bom? Mas que ocorre por causa de quê? Por causa da existência dessa energia potencial elétrica e da força elétrica, ok? Então vamos dar passo à frente. E essa energia potencial elétrica é medida em quê? Medida em joules, gente. Não é SI, ela é medida em joules ou joules, como alguns chamam, tá? Joule, ok? Ok, vamos lá dar continuidade. E se nós tivermos um sistema com várias cargas interagindo entre si, professor? Podemos calcular essa energia potencial entre elas? Podemos. Vamos em frente? Então, a energia potencial elétrica em sistema com várias cargas. Eu fiz aqui um pequeno exemplo, eu coloquei um triângulo e no vértice desse triângulo eu vou jogar três cargas, tá? Três cargas negativas. Três cargas positivas, uma positiva e outra negativa. Então, o sinal influencia na questão da energia potencial, tá? Vai ficar menos 10 joules ou mais 10 joules entre elas duas, se as duas cargas for negativo vezes negativo algebricamente positivo. Então, tudo isso influencia no valor da nossa energia, ok? Isso quer dizer o quê? Se negativa é a energia realizada sobre a carga, ok? Então, vamos lá. Coloquei as três cargas Q1, Q2 e Q3. Entre essas três cargas eu tenho as três distâncias entre elas, tá? Esse triângulo pode ser equilátero, esse triângulo pode ser isósceles, esse triângulo aqui pode ser um triângulo escaleno. Importante é que nós temos que saber a distância entre essas cargas. Então, entre Q1 e Q2 eu botei a distância D1, entre Q2 e Q3 a distância D3, D2, e
Distância entre Q3 e Q1, chamo de D3. Ok? Como é que eu calculo a energia total do sistema, da interação entre essas cargas? Energia total do sistema, professor. É a energia total é a soma da energia total da interação entre cada uma delas. Do par de interação entre elas, em pares. Então, fazendo como, professor? A energia total do sistema é a energia de Q1 com Q2, a energia de Q2 com Q3 e a energia de Q3 com Q1, tá? É a energia potencial entre a carga 1 e a carga 2, a energia potencial entre a carga 2 e a carga 3 e a energia potencial entre a carga 1 e a carga 3, tá bom? E essa soma, a soma dessas energias aqui nos dá o valor da energia potencial total do sistema. Se a gente for substituir pelas suas equações de energia potencial para cargas pontiformes, ficaria como, ó. Perceba que agora eu não tenho mais o Qzão, eu tenho Q1 e Q2. Tanto faz, pode ser carga 1, carga 2, tá? Ou Qzão, Qzinho, aí depois eu chamo Qzão, Qzinho. Mas é melhor fazer Q1 e Q2 para a gente não se atrapalhar nas observações que eu vou fazer o seguinte. A energia potencial total do sistema é quem? É a constante eletrostática no meio, tá? Pode ser o vácuo, pode ser outro meio. Q1, Q2, dividido pela distância entre eles. D1, que eu chamei de D1, olha. A energia potencial entre 2 e 3 é a constante eletrostática do meio. Q2, Q3, já que é a carga Q2 com a carga Q3, dividido pela distância entre eles. Entre as duas cargas. E para entre carga Q1 e Q3, a mesma equação. A diferença é que a distância agora é a distância D3. Então, a energia total do sistema seria o somatório dessas três energias aqui, tá bom? Isso serve para fazer muitas questões de energia potencial, tá? Quando a gente tem interação com várias cargas. Ok? Vamos dar um passo à frente. Agora vamos fazer uma pequena atividade, uma questãozinha de fixação. Então, vamos lá. Temos o seguinte, uma carga pontual Q é igual a 3 vezes 10 a menos 3 coulomb produz um campo qualquer. Qual é a energia potencial elétrica de uma carga Q menos 2 vezes 10 a menos 8 coulomb situado a 0,06 metros dessa carga geradora de campo? Considere que o meio é o vácuo. As cargas estão no vácuo. Então, primeiro que a gente faz, anota os dados. Carga Qzão, 3 vezes 10 a menos 3 coulombs. Carga Qzinho, menos 2 vezes 10 a menos 8 coulombs. A distância entre eles, 0,06 metros. E a constante eletrostática no meio, 9 vezes 10 a nona, Newton, metro quadrado por coulomb quadrado. Observem que todas as unidades dadas da questão já estão no sistema internacional, no SI, ok? E observem esse sinal negativo aí, que é muito importante para a gente nessa questão, ok? Eu não coloquei, vou colocar para vocês. Primeiro passo, qual é a equação que a gente utiliza? A equação que eu acabei de mostrar para vocês anteriormente. Energia potencial entre eles, as duas cargas, é constante eletrostática, Qzão, Qzinho, pela distância entre as duas cargas. Fazendo as substituições bem simples, né? Substituímos o valor de Qzão, de Qzinho e da distância. E do K ficaremos com a energia potencial 9 vezes 10 a nona, 3 vezes 10 a menos 3 e 2 vezes 10 a menos 8. Professor, a carga de prova não é negativa? Sim. E o que vai acontecer, professor? Esse campo, essa carga fonte não é positiva, então ela não gera um campo saindo da carga? Gera. Não gera? Gera. Essa carga de prova não é negativa? Sim, ela é negativa. Por que não aparece na conta? Não aparece porque a gente vai colocar aqui na frente, ó. A gente coloca esse valor negativo aqui, ok? Então ficamos com uma energia potencial negativa no final aí, tá? Então ficamos com 9 vezes 10 a nona. O que eu vou fazer? 3 vezes 2, que vai dar 6. Vou pegar esse valor 0,6 e colocar em potência de 10 para facilitar as contas. Olha como a gente fica. 3 vezes 2, 6. E multiplicação de potência de mesma base. Conserva-se a base e somos expoentes, tá? Ficamos com 9 vezes 10 a nona. 6 vezes 10 a menos 3 a menos 8. 6 vezes 10 a menos 2 é esse número 0,6 transformado em potência de 10. Já expliquei isso para vocês várias vezes, tá? 10 a menos 3 vezes 10 a menos 8. Ficamos com 10 menos 3 menos 8, que vai dar menos 11. Ok?
6 dividido por 6 dá 1. Repete o 9 vezes 10 a nona. Ficaremos com 9 vezes 10 a nona. Vezes 10 a menos 11, que é o valor dessa soma algébrica. Dividido por 10 a menos 2. Divisão de potência de mesma base. Conserva-se a base e subtrai os expoentes. Subtraindo os expoentes aqui, menos 2 fica mais. Então fica aqui, tudo fica positivo, ó. Ficando positivo, menos 11 mais 2, ficaremos com menos 9. 9 vezes 10, a nona vezes 10 é menos 9. 9 menos 9 dá 0. 10 elevado a 0 é igual a 1. Então ficamos com 9 joules. Professor, mas não é negativo? Então a gente vai colocar o sinal negativo aqui, ó. Ficamos com uma energia de 9 joules negativos, ou seja, o trabalho vai ser realizado sobre a carga, ok? Então vamos lá. Vamos na continuidade agora, vamos falar sobre o potencial elétrico, tá bom? Professor, o que é esse potencial elétrico? Gente, a grosso modo, potencial elétrico, a gente determina o potencial elétrico ou mensura ele em um certo ponto. Aquele mesmo ponto que eu coloquei a carga de prova, agora eu tiro a carga de prova. Não existe mais aquela carga de prova. Mas naquele ponto existe o potencial elétrico, que é uma quantidade de energia armazenada naquele ponto. Ok? A grosso modo, o potencial elétrico pode ser determinado como? Potencial elétrico é definido como a energia potencial por unidade de carga elétrica. Foquem, energia potencial por unidade de carga elétrica ou trabalho por unidade de carga elétrica. Energia e trabalho por unidade de carga elétrica. O sinal negativo indica que o campo realiza trabalho sobre a carga. Entendam isso? O campo realiza trabalho sobre a carga. Fazendo isso, bota lá aquela mesma carga fonte, carga Qzão, pela mesma distância que eu usei para energia potencial, só que agora eu não tenho mais a carga de prova, tenho só o ponto. Esse ponto, aqui nesse ponto, eu posso determinar o potencial elétrico nesse ponto, gente. Ele não depende daquela carga de prova, ele depende dessa carga geradora de campo. Lembra que eu falei para vocês que campo é um gradiente de um potencial? Se o campo for campo elétrico, é o gradiente do potencial elétrico existente. Então, há um potencial elétrico aqui existente, tá? Então, há essa ligação entre campo e potencial. Entendam isso, tá? Então, o potencial elétrico e o campo elétrico, potencial e o campo são interligados. O campo é o gradiente desse potencial. A diferença é que para a gente determinar o potencial elétrico, essa distância não é mais ao quadrado. Ou seja, essa distância não é elevada ao quadrado, mas as ideias de proporcionalidade são parecidas. Como é que fica, professor? Como determinando o potencial elétrico? Potencial elétrico a gente chama de V, é K, constante eletrostática no meio, carga que gera esse potencial, dividido pela distância, ou seja, ela é diretamente proporcional ao valor dessa carga e inversamente proporcional à distância entre elas. Ok? Fazendo isso, ficamos com qual a unidade de potencial elétrico, gente? A gente pode dizer que a unidade de potencial elétrico, muito conhecida como os volts, aquele volts que a gente muito olha aí quando a gente vai comprar uma lâmpada de 10, ou vai comprar uma lâmpada, e lá tem especificando 220 volts ou 110 volts, vai comprar um aparelho eletrônico, lá tem especificando 10 volts ou 110 volts ou 220 volts, tá? Então, aquele ali é o potencial, só que ali não é uma coisa chamada diferença de potencial, que a gente vai entender mais lá na frente, tá bom? Então, a unidade é joule por coulomb, né? Ou volts. Por que joule por coulomb? Na energia potencial por unidade de carga elétrica, energia potencial, né? Joule. Por unidade de carga elétrica, né? Coulomb. Carga, né? Coulomb. Então, energia potencial. Trabalho também na unidade em joules. Eu trabalho por unidade de carga elétrica. Então, isso aqui explica aquilo que está escrito lá em cima, Ou volts. 1 joule por coulomb é a mesma coisa que 1 volts, tá?
Então vamos aprender a fazer isso mais na frente. Professor, então potencial elétrico em várias cargas, a gente pode usar aquela mesma denominação anterior? Podemos. Então, imagina que eu tenho 3 cargas, aquelas mesmas 3 cargas anteriormente que eu falei para vocês. E eu quero determinar o potencial elétrico em um ponto desse triângulo. Se eu disser que esse triângulo agora é equilátero, tá? Então, se eu disser que esse triângulo é equilátero, esses três lados são iguais. Se esses 3 lados são iguais, eu quiser determinar o potencial no centro desse triângulo, eu tenho que saber a distância de cada carga ao centro do triângulo. Ah, professor, então são as mesmas distâncias D. Então eu tenho como calcular aqui o potencial no centro desse triângulo equilátero? Sim. Faço potencial de Q1, potencial de Q2, potencial de Q3 nesse ponto, depois eu somo algebricamente. Se as 3 cargas forem negativas, a gente faz a soma algébrica depois. Se as 3 cargas positivas, a gente faz a soma algébrica depois. Ok? Negativa e positiva vai dar umas contas diferentes, a gente faz essa soma. Importante é entender isso, tá? Então ficaria como? O potencial total ali no ponto P, né? É o potencial da carga Q1 mais o potencial da carga Q2 mais o potencial da carga Q3. Seria K Q1 sobre D, essa distância aqui, essa distância aqui e essa outra distância. As distâncias são iguais porque o triângulo é equilátero. Ok? Eu coloquei as distâncias iguais, o ponto é no centro. Então, ó, fica Kq1 sobre D, mais Kq2 sobre D, mais Kq3 sobre D. As distâncias são iguais, eu posso até colocar o K em evidência e esse D em evidência, tá? Ficaria como aqui, ó, vou mostrar para vocês, ó. Ficaria V igual, tá? K... Abre o parêntese e coloca as 3 cargas em evidência. Carga Q1, né? Mais a carga Q2. Difícil escrever aqui no mouse, tá? Mais a carga Q3. Fecha o parêntese e divide tudo por D, tá? Ficaria com K, Q1 mais Q2 mais Q3 dividido por D, ok? Esse seria o potencial naquele ponto P. Ok, professor. Então vamos dar continuidade agora, vamos fazer uma pequena questãozinha para vocês entenderem melhor. Ok? Potencial elétrico para uma carga por pontos pontiformes aí. Imagina que eu tenho... Exemplo, qual é o potencial elétrico gerado em um ponto P situado a 0,003 metros de uma carga Q 2 microcoulombs e considere que a carga se encontra no vácuo. Ok, anotando os dados, ficaríamos com carga geradora de campo, que é a carga que dá naquele ponto, o nosso potencial, nossa quantidade de energia armazenada naquele ponto. D, 0,003 metros. E o K, a gente já conhece, tá? Vamos lá. A equação, bem simples. Potencial é K vezes carga fonte dividido por D. Gente, observem o valor. Substituindo os valores, ficamos como? 9 vezes 10 a nona, 2 vezes 10 a micro. Lembre-se, não é microcoulombs? 10 a menos 6. Então, 2 vezes 10 a menos 6 coulombs, 0,03. Faltou um zero aqui, tá? Ou acho que eu acrescentei um zero a mais. Ok, mas vamos fazer com o valor que está aqui. Ok? Fazendo isso aí, ó. Ficaremos... Faltou botar um zero aqui, gente, ó. Então ficaremos com 0,003, tá? Então fica V que é igual a 9 vezes 10 a nona, 2 vezes 10 a menos 6, 3 vezes 10 a menos 3. Por que menos 3? Porque a vírgula vai dar 3 casas para a direita. Então ficaremos com 3 vezes 10 a menos 6. Ok? Fazendo essas continhas aqui, posso pegar 9 logo e dividir por 3, vai dar 3. Ou então posso fazer 9 vezes 12, 9 vezes 2 dividir por 3. Fazer logo as contas de potência de 10. Então isso aí vai a critério de quem quiser fazer a questão. O que eu fiz? 9 vezes 2, 18.
10 a nona vezes 10 a menos 6 dá 10 a menos 3. Não dá 10 a menos 3. Dá 10 mais 3. Fazendo a correçãozinha aqui, tá? Porque 9 menos 6 dá 3, então fica 10 a terceira. Ok? V que é igual a 18 vezes 10 a terceira, dividido por 3 vezes 10 a menos 3. 18 dividido por 3 dá 6. E 10 a terceira dividido por 10 a menos 3, isso não vai dar 6 joules, gente. Isso aqui vai dar 6. 6, ó. 10 a terceira menos 3 vai dar 3 mais 3, 6. Vai dar 6 vezes 10 a sexta joules, tá bom? Então essa nossa energia vai dar 10 a sexta, 6 vezes 10 a sexta joules. Por quê, professor? Porque aqui, ó, 9 menos 6 dá 3, certo? Positivo. Ok, 3, 10 a terceira dividido por 10 a menos 3, conserva-se a base e subtrai os expoentes. Menos vezes menos dá mais. 3 mais 3, 6. Então 6 vezes 10 a menos 6 joules, tá? Eu tinha feito como se aqui fosse negativo, mas não dá negativo, tá bom? Então, 6 vezes 10 a menos 6 joules, ok? Ótimo. Era isso aí que eu queria mostrar para vocês, tá? Eu deixei aqui uma dica para vocês. Qual a primeira dica, professor? A energia potencial elétrica é a energia de um objeto carregado na presença de quem? De um campo elétrico externo. Não é o campo daquela carga de prova que eu coloco, tá? Então, a energia potencial elétrica é a energia de um objeto carregado na presença de um campo elétrico. Ou seja, só vai existir energia potencial elétrica se existir duas cargas ou existir uma fonte gerador de campo e uma carga de prova. Aí vai existir essa energia potencial elétrica, tá bom? Então vai existir energia potencial elétrica de novo, repetindo, uma fonte de campo e eu colocar uma carga de prova. Aí vai ver essa interação e vai existir a energia potencial elétrica que vai fazer com que a carga realize trabalho, ok? Qual é a outra dica, professor? Que o potencial elétrico é uma propriedade do campo elétrico e não depende de um objeto carregado, tá bom? Como assim? Eu não preciso colocar naquele ponto, quando eu for determinar o potencial elétrico, não preciso colocar um objeto naquele ponto carregado, ou tanto faz colocar ou não colocar, tirar ou não tirar um objeto. Naquele ponto eu vou ter um potencial elétrico, ou seja, eu vou ter uma quantidade de energia armazenada naquele ponto, ok? É isso aí, muito obrigado, espero que vocês tenham entendido. Grande abraço e foco nas questões. Muito obrigado.